Acontece aqui e acolá, acontece em todo lugar. Prepare suas malas, a nossa viagem está prestes a começar. Coisa Mundo é o quadro quase jornalístico do podcast Verborragia. No episódio de hoje, o agente secreto. Oi, pessoal, eu sou o Fabrício Fonseca. E eu sou o João Heitor. E no episódio de hoje a gente veio para um Coisa Mundo, que é exatamente o nosso episódio para poder, nosso episódio não, nosso quadro para poder falar sobre o mundo, sobre notícias, podem ser coisas específicas ou não. A intenção é fazer um giro de notícias assim, e hoje a gente veio para falar de O Agente Secreto. Sim, vai ser um giro de notícias, mas acho que um giro de notícias com notícias direcionadas, né? Sim, sim, então não é nada meio jornal, tudo que tá rolando no Isso. mundo, não, mas vai ser uma coisa. Assim, às vezes pode ser um geralzão do que aconteceu no mês, mas dessa vez Exactly. a gente tá falando sobre isso porque recentemente a gente assistiu o Agente Secreto no cinema. Tarde. Talvez, depende do conceito de tempo que você utiliza na sua vida, mas a gente tá aqui. Eu acho que se a gente assistiu antes do Oscar, ainda tá no tempo. Aquelas que monopolizam uma premiação só. É, mas eu acho que faz sentido sim, porque o Oscar, ele é a última premiação, eu acho, desse circuito dos Estados Unidos, se eu não me engano, assim, mas se a gente veio antes da grande final da Copa do Mundo do cinema, então a gente tá vendo. E aí, para isso, a gente separou algumas notícias para ler, mas eu queria também começar perguntando, e você, Bel, o que que você achou do filme? Eu gostei muito do filme. É, eu acho que quando a gente foi assistir o Wicked parte 2, o Agente Secreto também estava em cartaz. Mas a gente queria ver o Wicked parte 2, né? A gente foi só pra isso. Que a gente é gay. E isso pra ver o final aí. Pausa para bocejo. Hoje tá um dia bem chuvosinho e aí E a a, gente tá meio preguiçosinho. É feriado também, o dia que a gente tá gravando isso. sim, e a gente nesse ano, fazendo parênteses, a gente nesse ano entrou em um projeto de exercícios físicos e aí, né, a gente fica cansadinho, porque sair do sedentarismo para fazer exercícios físicos, o corpinho, ele demora de se acostumar. Enfim, mas eu achei um filme muito bom quando a gente foi assistir o Wicked parte 2, e ele já estava em cartaz, e eu acho que foi a primeira vez que ele entrou em cartaz, né, de exibição no cinema no Brasil. Mas a gente foi assistir o Wicked. E as pessoas já comentavam super bem. E aí, quando a gente foi assistir, a gente já foi nessa expectativa, assim, e já sabendo que ia ser um grande filme, que a gente ia gostar. Ele já vinha ganhando alguns prêmios, né? Muitos prêmios, inclusive. Uhum. Então a gente já sabia que iria ser um filme muito bom. É, e cumpriu com todas as expectativas e até superou elas. É um filme muito bom, tem uma história muito boa, tem histórias paralelas muito boas, tem personagens muito bons, né? Dona Sebastiana, um beijo, você mora no meu coração. O que que você achou? Eu gostei demais do filme também, e eu gosto que o filme ele é um retalho, assim. Então a gente vê muitos pedaços antes que esses pedaços sejam montados. E a gente vê tantas histórias, tanto em livros quanto filmes, séries, coisa e tal, que eles são extremamente lineares, né? Que quando a gente se depara com esse modelo dos retalhos que se remontam sem grandes explicações, eu acho muito estimulante, assim. Então eu gosto demais. Eu acho que nem sempre tudo precisa ser linear e dá pra entender. Eu gosto muito do final do filme porque ele passa uma mensagem muito clara e quando vai pra chegar no clímax, corta. E aí eu acho que isso é muito do que a ditadura representa também pra gente, do apagamento e de tiradas de espaço. Então, eu gosto bastante disso. Então bora para nossas notícias. A gente separou algumas notícias aqui, principalmente da CNN, agora que eu tô vendo a maioria das notícias que Sim, você separou são da CNN, sim. né? E acho que eu vou começar por essa daqui, geralzona, que é:
Peraí, é um computadorzinho travando, né? Como é de lei. É. A gente espera no tempo dele. Eu também, assim, tô aqui bocejando. Então também estão travando. E a notícia é: o agente secreto brilha no Globo de Ouro. E aí aqui deixa claro que a produção brasileira trouxe 2 troféus para o Brasil. Então, o agente secreto ele ganha o melhor ator em drama, se eu não me engano, que é melhor ator em filme de drama, que o Wagner Moura ganha, que tá falando a notícia. E ele também ganhou de melhor filme de língua não inglesa. E o que eu acho muito legal é que o Wagner Moura sobe no palco e fala que não, né? Foi nesse momento, eu tô pulando. Mas quando ele foi apresentar uma categoria de melhor filme, alguma coisa assim, aí ele vira no palco e fala assim, ou como a gente chama no Brasil, melhor filme estrangeiro. Que é pra deixar claro tudo isso, né? E antes disso, o Agente Secreto tinha sofrido meio que um golpezinho lá no Critic Choice Awards, em que entregaram o troféu pro diretor, pro Kleber Mendonça Filho, né? Lá no carpete No vermelho. backstage, assim. Enquanto ele tava dando entrevista, entregaram pra ele, não deram nem espaço no palco pra ele agradecer, pra falar assim do que em toda premiação, o filme estrangeiro é uma categoria super valorizada. Todo mundo quer saber qual é o filme de fora dos Estados Unidos que se destacou aqui. E eles nos tiraram esse espaço, assim. Sim, e aí os brasileiros foram lá enquanto estava acontecendo, né? Fizeram a movimentação que só nós brasileiros sabemos fazer nas redes sociais lá da premiação. E aí eles deram um espaço para eles falarem um pouquinho, né, antes de apresentar a categoria que eles iriam apresentar, que eu acho que eles nem iam apresentar essa categoria, né? Não sei, essa notícia eu não vi. Eu também não sei, posso estar Podemos faltando estar fake passando fake news. news. Mas eu acho legal que essa movimentação do brasileiro sempre vai acontecer, não tem jeito. Mas o Critic Choice, eu acho que foi uma semana antes, ou há poucos dias antes do Globo de Ouro. E o Globo de Ouro já estava com as votações encerradas. Então ninguém pode dizer que o agente secreto ganhou os troféus no Globo de Ouro por causa da movimentação brasileira, como Ou, muita gente falou que aconteceu no ou por Oscar. pena, né? Então não foi por pena, foi porque foi merecido mesmo, foi voto. E assim, eu até separei uma notícia mais à frente, né? A gente tá com o segundo filme brasileiro nas premiações dos Estados Unidos em Consecutivos, anos né? consecutivos, mas assim, a gente chamou a atenção. O Brasil tá chamando a atenção pro seu cinema. Muita gente critica essa supervalorização que a gente tem com as premiações dos Estados Unidos, mas assim, eu não vejo como algo negativo, principalmente porque está ajudando tanto a valorizar o cinema, porque aí todo mundo quer assistir o próximo filme que for sair, o próximo filme nacional que for sair, porque vai que esse filme tá no Oscar também e a gente quer estar preparado. Sim, eu também não vejo problema, porque eu entendo as críticas da supervalorização das premiações norte-americanas, enfim, mas infelizmente eu posso estar falando de um lugar de ignorância, de não conhecimento, mas eu não acho que a gente tem outra premiação que tem tanta visibilidade, né? Eu acho que é isso que está querendo dizer. Então, assim, para a gente largar essa premiação, a gente precisa de outra, de uma escala parecida. É. Então, vamos nos movimentar aí, países latinos, para criar a nossa premiação. E assim, eu sei que o Brasil ele está em diversas premiações pelo mundo, né? A gente já esteve em Cannes, tanto que a própria Fernanda Torres já recebeu o prêmio em Cannes, mas eu sei que a gente está presente em outros lugares, mas quanto mais visibilidade, melhor. Poxa, isso não é uma coisa ruim, sabe? Sim, e isso mostra o quanto o Brasil ele é um grande exportador cultural, né? A nossa cultura ela é muito valorizada e ela é muito quista, assim, pelos países, pelo exterior, né? E, enfim, Eu vou ler aqui uma parte da notícia que é o que o Kleber Mendonça fala no discurso de aceitação do Prêmio do Globo de Ouro, né? E ele dedica aos jovens cineastas. E aí ele diz, abre aspas, eu adoraria dizer muito obrigado à Vitrine Filmes do Brasil, que fez com que o Agente Secreto virasse um blockbuster pouco usual na nossa casa. Agradecer à nossa equipe e ao elenco maravilhoso,
Obrigado, Wagner Moura. As melhores coisas acontecem quando você tem um grande ator e um grande amigo. E ainda disse: eu tenho a grande honra de estar nesse grupo de língua não inglesa e ao lado de grandes filmes dos Estados Unidos, eu dedico esse filme aos jovens cineastas. Esse é um grande momento na história para trazer filmes aqui nos Estados Unidos, no Brasil. Jovens diretores da América, façam filmes. E é isso, olha que legal. Né? E aí a gente vai rejeitar a presença do Brasil nessas premiações. E o que eu vejo é muitos cinéfilos, assim, pessoas que são entendidas de cinema falarem isso. E talvez eles tenham outras percepções que eu, enquanto apenas telespectador, quanto amante dessa obra, dessa arte, não vou ter, mas não consigo achar negativo, assim. Eu também não consigo achar negativo, não. Pensa você poder ver alguém vencendo numa profissão pouco usual, entre aspas, no seu meio, e aí essa pessoa vira e fala: jovens diretores da América, façam filmes. Nossa, isso é um convite a gente a sonhar e ir atrás de buscar formas. Sim, e é também levar a nossa mensagem para um outro lugar que tem poucas mensagens, né? Agora vamos criticar os Estados Unidos. Bora. É levar nossa mensagem, é levar nossa voz, nossa cultura para um lugar que, convenhamos, tem pouquíssimo disso, né? Então, para esses filmes eles receberem essas premiações, muitas pessoas assistem, né? Eles passam pelas mãos e pelos olhos de muitas pessoas. Então, assim, ai, ok, é uma premiação norte-americana e a gente tem que sair desse imperialismo norte-americano. Mas enquanto a gente está ali dentro desse império, tem muitas pessoas consumindo, pessoas de fora que que leva, né, que vai poder absorver a nossa mensagem e quem sabe também valorizar um pouquinho mais, sair um pouquinho dessa bolha norte-americana que eles mesmos vivem, né? Antes da gente fechar essa notícia para a próxima, eu quero ler um pouco do que o Wagner disse. O Wagner Moura disse, né? Ele que também é coprodutor do filme, O Agente Secreto, né? E aí a notícia ainda fala que no discurso final ele se dirigiu ao povo brasileiro falando em português. Muito obrigado, abre aspas, muito obrigado, Globo de Ouro, indicados, vocês são extraordinários, vocês são atores incríveis. Muito obrigado pela sua amizade. Kleber Mendonça Filho, meu irmão, você é um gênio e eu agradeço a você por isso e muitas outras coisas. Se o trauma pode ser passado por gerações, os valores também podem ser passados por gerações. Esse prêmio vai para aqueles que estão seguindo seus valores em momentos difíceis. Fecha aspas. Forte, uma mensagem forte, e assim, e eu acho muito legal como a gente brasileiro, a gente tem uma história de vivências muito fortes, e aí a gente produz uma arte que tem uma mensagem muito forte, e a gente ainda consegue passar mais mensagens ainda, estar mais presente ainda. E consegue reconhecimento com essa mensagem, né? Sim, isso é muito legal, né? É, O próximo prêmio, você quer falar primeiro desse ou da Tânia Mara? Da Tânia. Tânia Mara não, Tânia Maria, gente, perdão. A notícia do CNN Brasil também. Às vésperas do Oscar 2026, Tânia Maria pode ser a aposta brasileira. A atriz que interpreta a Dona Sebastiana no longa conversou com o portal, né, CNN Brasil, sobre o sucesso do filme e sua carreira que foi iniciada após os 70 anos de idade. Muito legal. Gente, assim, assistam. Assistam a Tânia Maria, a Dona Sebastiana. Ela é muito icônica. Ela é muito engraçada. Todas as cenas que ela aparece, assim, é o que a gente comentou depois, o Fabrício falou, descreveu muito bem. Ela é o alívio cômico do filme, né? E é um alívio cômico forte, que também é outra mensagem, porque quando chega o momento tem muito alívio cômico com ela, sempre que ela aparece, mas começa a dar traços assim de intensidade, que também é a mensagem que o filme vai passar sobre como esse período político da ditadura e também momentos governados por medo, eles nos tiram disso também. Sim, e aí era um momento difícil, com toda certeza, e a Dona Sebastiana, ela fazia. Eu tentei descer aqui, gente, mas esse computador não é o meu, eu não entendo como é que mexe nele. Mas era um momento muito difícil e eu acho que a Dona Sebastiana, ela mantinha um pouquinho de vida, de normalidade ali dentro do prédio, né? Dando um spoiler, assim, que não sei tanto, não sei se é tanto spoiler. Ela é dona de um prédio.
Hum, né? Ela é dona de um prédio? Parece que Ou ela é ela é a dona do síndica do prédio. prédio? É, pode ser. Então, e aí ela mantém a vida daquelas pessoas ali dentro do máximo de normalidade que ela consegue. E aí, lendo aqui um pouquinho da notícia, os indicados ao Oscar 2026 serão revelados nesta quinta-feira, dia 22, e o filme brasileiro O Agente Secreto tem grandes chances de concorrer em várias categorias. O longa, dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, já apareceu em pré-listas do evento, gerando expectativas no cinema nacional. É importante lembrar que esse episódio ele vai sair depois, no caso, né? Ele vai sair depois do dia 22. Então a gente tá aqui mandando energias posteriores de Sim, que a Tânia Maria esteja, porque, novamente, premiação dos Estados Unidos. Que legal seria uma atriz do Brasil que começa sua carreira após 70 anos sendo reconhecida e mostrando que outras pessoas podem começar também, independente da sim. idade. E a CNN, ela conversou com a Tânia Maria, né, a Tânia Maria, e eles revelam que ela tem chance, né, de ser indicada ao Oscar, e estamos torcendo aí por isso. Ela apareceu, pelo que a notícia diz, ela apareceu em pré-listas do evento, né? São listas de apontamentos que se fazem sobre isso, né? Mas estamos torcendo, vai que dá certo, né? Sim, durante as filmagens, né, ela fala que, após as filmagens, na verdade, durante a entrevista ela fala, abre aspas, na hora que eu estava filmando, eu não pensei em nada disso, eu pensei em estar brincando ali com o Wagner Moura. Não pensei que é sucesso enorme. É muito bom, graças a Deus. Graças a Deus, Tânia Maria, foi muito bom. E eu acho que foi esse valor mesmo, assim, de estar ali brincando, de estar ali levando a arte e o trabalho dela em um tom muito bem-humorado que conquistou o público, né? É muito legal a entrega que uma pessoa consegue fazer durante o filme. E assim, ela se apossou daquela história ali. Fica muito fácil a gente acreditar que ela não está atuando, mas que ela está apresentando a própria vivência dela ali, como se ela tivesse tido aquelas experiências e tivessem colocado ela no filme para repetir as experiências que ela tinha vivenciado. Então, as cenas dela, a presença dela muito sutil, às vezes, que apesar de, assim, eu acho que alguém que assistir de primeiro momento não vai notar a sutileza, né? Mas existe um momento, por exemplo, assim, que é uma cena muito curta, mas que mostra ela só andando cabisbaixa, assim. E é uma cena muito sutil e que traz muita tristeza, assim, e demonstra o quanto que ela estava preparada para estar ali. E eu acho que é muito legal parar pra pensar que pra ela estava ali brincando, mas ela estava Sim. demonstrando muito sentimento pra gente. E o próprio enredo dela, o personagem dela, é um personagem importante na história. As, as histórias paralelas que ela traz também tem muito significado ali dentro do filme e de vivências né, que aconteceram de verdade, que aconteceram na vida real. A notícia ainda fala que ela começou a carreira como atriz, né, como a gente falou, depois de 70 anos de idade, e que o primeiro trabalho dela foi no filme Bacurau, que também é dirigido pelo Kleber Mendonça Filho. E assim, Bacurau foi um surto bem legal no Brasil também, foi um hit, a gente viu muitas pessoas comentando sobre. Ainda não assistimos, Sim, queremos, mas não assistimos ainda. E é o pontapé. Aí olha pra você ver, que legal, gente. A gente vai assistir um filme de um diretor, vai saber mais dos outros filmes deles que estão ali e a gente vai atrás disso. E aí, voltando no assunto da premiação, que é uma coisa que eu pensei agora, que é assim, o seguinte. É vira-lata, é porque só porque tá na premiação americana que vai assistir, mas tipo assim, gente, nós somos influenciados por isso o tempo todo, infelizmente, sabe? Então, assim, o BBB que tá rolando não é um programa daqui, né? É um programa que nasce de outros países também, e que a gente toma pra gente, a gente assume a nossa forma de consumir ele também, de produzir esse sim. programa. Então eu acho que tá tudo bem pegar o pontapé em lugares que já estão nos dominando. A gente só tá indo contra a Sim, maré. sim, e se este é um lugar, é um contexto que nos influencia tanto, poder estar lá e de alguma forma poder ditar essa influência é muito importante, né? É um movimento de revolução também. Aqui na notícia ela ainda conta.
Abre aspas. Nunca pensei isso na minha vida. Nunca pensei em ser atriz. Pensava em ser artesã, viver minha vida como artesã. Mas mudou, da água para o vinho. Minha vida agora é outra. É muito bom viver. Ah, amo, pareceu muito a Fernanda Torres lá no filme. Quando ela ganhou o prêmio Sim, dela, a vida presta. a vida presta. Bora agora para a próxima notícia. É uma notícia do G1. Gata premiada por O Agente Secreto foi subornada com petiscos para atuar no filme. Olha, pra você ver, pessoal, ela foi subornada para trabalhar. Vira-lata Carminha tem 6 anos e ganhou o prêmio Golden Beast por sua atuação. Ela recebeu efeitos especiais para aparecer. E não vamos falar. É, é meio spoiler, então aí para inspirar É, vocês a irem assistir. e não vamos falar o que Ele é acontece com muito ela. Ela é muito fofinho! fofa. É uma gatinha que tem algumas cenas. Acho que ela aparece umas 2 vezes só, né? Pouquinho. Mas é Mas ela marcante. rouba a cena quando ela chega. E eu separei essa notícia justamente por isso, assim, um animalzinho, um pet ganhando um prêmio. O Golden Beast, né? O bicho de ouro, Isso, ela ganhou concebido pelo The Time. pelo The New York Film Festival, Ah, né? E eu aí, falando com uma coisa completamente nada a ver. The Times. não, mas é legal aqui que a gente desceu a matéria. Ai, tá aparecendo um videozinho dela aqui no canto, muito fofinho. Sim, Gente, nós convivemos com gatos, então é. tem esse amor, né? E ao final, ao longo da entrevista toda, assim, ao final, a cuidadora dela fala que ela usou do valor que ela recebeu no prêmio para comprar vários petiscos, vários brinquedos que a gata gosta, não só do valor em dinheiro da premiação, como do cachê que ela recebeu durante o filme. Todo o dinheiro foi utilizado para ela. Eu achei muito Ela que interessante, assim. trabalhou e Ela tá que certa. trabalhou, foi para ela, para os cuidados dela, né, com veterinário, enfim, mas que todo o dinheiro que ela fez foi usado para ela. E é legal porque, se não estamos falando errado, gatos frajolas fêmeas são bem raros. Então eles conseguiram pegar uma gatinha rarinha pra poder fazer algo bem Ah, rarinho eu nem também. sabia. É. E aqui, ó, eu achei engraçado, Achei legal aqui a gente desceu a notícia e ainda diz, né? A lista de premiações do Agente Secreto já atingiu marca de 56 troféus. Isso até o momento da publicação dessa notícia, que foi dia 14/1. Então, Sim, legal. quando eu vi isso daí, eu procurei, né, para ver quais foram todas essas premiações. Posso ter feito uma pesquisa muito rasa, eu não encontrei todos, assim, não. Para falar aí também, a gente acha que a gente não ia dar conta de falar os 56 prêmios, né? Mas foram 56 premiações. Aqui na notícia ainda tem as imagens das bolinhas amarelas que eles colocam na gatinha para poder fazer os efeitos especiais depois. Que ela ficou marcadinha. Gracinha. E ela ficou lindinha, fofinha. Bora para a próxima notícia? A Sim. próxima notícia também é da CNN Brasil e é: com prêmios na mão, elenco de Agente Secreto posa no Globo de Ouro. Filme brasileiro foi premiado na cerimônia. E olha que legal, gente. A gente Sim. vê todas essas pessoas envolvidas, elas receberam, né? E aí tem as duas pessoas que produziam o filme, eu acho que recebem troféu, por isso que tem três troféus aqui. Ai, São dois pelo filme estrangeiro, de língua não inglesa, e um pelo Wagner Moura, de melhor atuação em filme de drama, né? É, é muito legal ver a gente chegando longe, e assim, para algumas pessoas, novamente, reiterando, para algumas pessoas é virar latanismo, mas, para mim, é uma visão do quanto a gente pode expandir e mandar a nossa cultura para outros lugares. E o quanto ela pode ser celebrada, porque faz muito bem pro nosso ego nacionalista e sei lá o quê, saber que a nossa arte é valorizada também, né? E eu acho que a gente tem que ter orgulho mesmo, tem que falar sobre, tem que postar foto, né? É um uhum, prêmio que eles vão ter na casa deles, mas é uma representação que nós vamos ter enquanto cinema brasileiro. sim. E isso é E, lindo. esse troféu, essa estatueta nem fica com eles, né? Ou fica? Fica. Fica com quem produziu o filme. Porque o do Oscar não fica, né? Fica.
Ah, eu acho que não fica. Eu Eu acho acho que que vai pro fica. museu. Eu Não, vi sobre isso. eles podem emprestar para o museu, mas é deles. Você não lembra que tem a história da Gwyneth Paltrow que ganhou contra Não lembro. a Fernanda Montenegro e ela foi fazer um sketch e colocou o troféu dela do Oscar como peso de porta. Nossa, eu não sabia. É deles, tipo assim, o filme que participou. É claro que tem toda uma representação e tudo mais, mas Ah, eu achei que ficava em exposição em museu. não, é legal. E Se é isso, tivermos assim, errados, comentem aí comentem também. aí. E eu separei essa notícia justamente por isso, assim, o elenco, a produção e todo mundo comemorou, né? Então, nos cabe também comemorar, sabe? Às vezes a gente tem que dar uma descansada e comemorar as vitórias da vida. E assim, aqui ainda fala sobre outros atores premiados que estavam ali presentes. Ali ó, tem até notícia que o diretor nas redes sociais ele dividiu uma série de cliques na premiação como elenco e também fotos ao lado da Mia Goth e do Stellan Skarsgård. Então é tipo assim, pessoas muito conhecidas vão conhecer aquilo, vão falar sobre aquilo e isso causa mais influência, assim, sabe? É Sim. legal. Se você for descendente, você vai ver essas fotos. E aí tem várias fotos, mas a gente não pode mostrar. Ai, Tem a foto do prêmio do Golden Beast, é um que a gatinho! gatinha recebeu. É a Caminha que recebeu. E, gente, aqui tem o nome da personagem que ela interpreta. É muito Ah, legal. verdade! Legal. E aí tem várias fotos. O Stellan Skarsgård, que é o pai de famosos atores de Hollywood também. A Mia Goth, nossa brasileirinha à distância, também tá aqui, que ela também tava na premiação por causa de Frankenstein. E é isso. E é isso. Bora pra próxima notícia. Essa notícia eu separei exatamente para aquilo que eu falei, que é do Brasil estar em sequência, é, 2 anos seguidos em sequência nas premiações dos Estados Unidos. E aí a notícia é do Portal Terra. E aí diz, como se comparam as campanhas de O Agente Secreto e Ainda Estou Aqui nas premiações internacionais. Filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, chega à premiação americana já tendo 54 troféus e 35 premiações no currículo. Aqui, no caso, essa notícia é anterior à que a gente tinha lido anteriormente, né? Essa é do 12 de janeiro, então por isso que só tem 54 troféus. Depois a gente ganha os Hum, 2 troféus, que são o do Globo de Ouro. ah, tá. E aí, aqui tá falando sobre essa comparação, né? E aí fala que em 2025, quando a véspera do Globo de Ouro, o filme de Walter Salles, que foi o Ainda Estou Aqui, ele tinha vencido 17 prêmios em 12 festivais e premiações no Brasil e no exterior. Ou seja, diferente de agora, que o Agente Secreto já tinha ganhado 54 e participado de 35 Sim, festivais. então, assim, posso estar falando bobagem, mas ainda estou aqui, capinou o terreno, ela caminhou para que o agente secreto pudesse correr. Podemos dizer isso? Acho que não tanto, que eu acho que vem de um espaço muito mais do nosso continente aqui, né? Da nossa América Latina, que capinou isso. Tanto que a Argentina já tinha ganhado o Oscar, já tinha. Verdade. Então, acho que é um trabalho em conjunto de nós enquanto países, mas nesse momento atual, eu acho que o barulho que nós brasileiros fazemos enquanto ainda estou aqui, com certeza também ajuda demais a gente a estar ali e as pessoas quererem ver mais filmes da gente. E assim, por exemplo, assim, a gente se destacou 2 anos seguidos. Ano que vem as pessoas vão estar muito curiosas para saber o que o Brasil tem E para o que mostrar. será que o Brasil vai ter para mostrar no que vem, né? Então, uma diferença de 17 para 54, 56. Sim, e eu me recordo que quando a gente recebe o Oscar ali, com Ainda Estou Aqui, é, o agente secreto já era uma promessa, né? Então vamos ver aí se já teremos alguma promessa, se seremos completamente surpreendidos, ou se passaremos a vez para outros companheiros latinos também, tá tudo certo. Né? Sem a pira de produtividade, sem isso. Eu acredito que você não tenha visto, porque eu que sou o louco de consumir notícias Sim, das três vezes coisas, sim.
quando foi pra definir o filme que seria lançado, que seria mandado, porque eu acho que é o Ministério da Cultura ou é a Agência Nacional de Cinema que decide, não sei qual filme que vai ser submetido pro Oscar, né? E aí teve essa discussão entre O Agente Secreto e Baby, que ele é um filme de protagonismo LGBT, também vi sobre, mas não assisti o filme ainda, quero também ver. E teve essa guerrazinha, não dos filmes, não dos diretores, mas teve essa guerrazinha entre os fãs de ambos os filmes. Então, o Agente Secreto acabou indo. Muita gente falou que foi pela temática parecida com a Ainda Estou Aqui. Pode Não posso ser. afirmar É. nada, nem negar nada, mas é muito legal também saber que a gente vai ter outros. A gente teve períodos em que os filmes eram submetidos ao Oscar e que só tinha uma resposta, então ia qualquer uma mesmo. Acho que não se importavam tanto. Saber que existem filmes agora que estão batalhando a influência por isso também é muito legal. Isso vai saber que novas pessoas tentem. Não sei quem dirigiu Baby, mas espero que continue produzindo mais também, que tenha oportunidades tão grandes e maiores às vezes também que o Agente Secreto. A notícia ainda continua aqui falando que o desempenho quantitativo ajuda a entender uma parte da força da campanha atual. Ainda Estou Aqui ganhou fôlego após a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro na categoria de melhor atriz em filme de drama. E aí o filme encerrou a temporada com 70 prêmios em 42 festivais. Eu não sabia desse número, né? Ah, E ainda continua que, mas aquela ator, o filme tinha apenas 4 meses de carreira. Havia estreado no Festival de Veneza em setembro de 2024, onde venceu o prêmio de melhor roteiro. A partir dali, construiu forte reconhecimento, principalmente em festivais ibero-americanos. Ai, que palavra bonita aí. e o que que significa isso? Não, Eu não não tem que sei, estar bora vendo. pesquisar. É, não tem que estar vendo. Ibero. Aqui a gente no meio do negócio pensando. Gente, nós não somos burrinhos, a gente apenas estamos abertos a conhecer Ou mais, né? podendo ser burrinhos também, tá tudo bem. Aí, ó, Na refere-se à Península Península Ibérica, Ibérica. Portugal, Espanha e Andorra, os povos antigos da Ibéria. Ou Iberoamérica, comunidade de país de língua portuguesa e espanhola na América. Oh! Ah, juntamente. Ah, não. Você já falou, né? Com Espanha, Portugal e o quê? Andorra, unida por laços históricos e culturais com diversas organizações e tal, tal. Mas assim, ó, bom saber que a gente se destaca em países de língua latina, em países que vão nos compreender, que vão buscar conhecer a nossa história também. Sim, e em países que estão no eixo europeu, né? E assim, é aquilo que a gente falou, assim, voltando um pouco para essa parte da língua latina e tudo mais, a gente tem que se unir. As nossas línguas, elas têm que se unirem, a gente tem que dar voz cada vez mais. E porque, se eu não me engano, por exemplo, o espanhol, ela é a língua, depois do inglês, ela é a língua nativa mais falada no mundo, alguma coisa assim. Ai, não sei. Ai, gente, eu acho que nós estamos passando várias fake news, mas é aquilo, a gente joga as verdadeiras e joga as fake news, tá? E esse é o nosso jogo. E aqui a notícia ainda deixa claro, né, continuando o fato de que Ainda Estou Aqui começa a sua ida pelas premiações um pouco tarde, já deixa, já o Agente Secreto estreou mundialmente em maio de 2025 no Festival de Cannes e chegou ao Globo de Ouro com 8 meses de circulação internacional, o que ampliou sua presença em festivais, premiações, campanhas de divulgação, né? Então, assim, comparar esse espaço de tempo, mas então eu acho que isso ainda deixa ainda maior a presença de Ainda Estou Sim. Aqui, né? Porque que com pouco tempo foi possível fazer tanto barulho e assim também criar um pouco de espaço. Acho que deixou as pessoas com expectativas para o Agente Secreto, porque ele também já estava fazendo nome, fazendo barulho, né? Sim. E aqui não é a última frase da notícia, mas acho que para terminar aqui, as indicações deste ano do Globo de Ouro já eram históricas. Foi a primeira vez que um filme brasileiro concorreu em 3 categorias. Além de melhor filme em língua não inglesa e de melhor ator em filme de drama, a obra também disputava o melhor filme de drama. Legal. Ai. E quem ganhou essa... Foi Hamnet. E se eu não me engano, tem algum brasileiro trabalhando nesse filme. Eu vou pesquisar. Aqui, ó. Em Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, dirigido por Chloe Zhao, está na atuação técnica do montador brasileiro Walter Salles. Então, tipo assim, não é um Que é o prêmio Brasil. mesmo do Ainda Estou Aqui. Ah, legal, né? Então, tipo assim, olha Vamos adicionar esse à nossa lista de filmes para ver. Sim, e eu achei que você falava, bora adicionar isso, é a lista de prêmios do Brasil. Também.
Se tem brasileiro, o Brasil ganhou. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque se tem brasileiro, é saudável. Bora para uma notícia agora da Veja, que é Hollywood é nossa, a construção do sucesso de um agente secreto rumo ao Oscar. Com 2 vitórias históricas no Globo de Ouro, o filme é um novo exemplo de como a produção cinematográfica do país chegou tão longe. Nossa, muito legal saber como a gente tá falando da gente, sabe? Sim, e ao longo do filme a gente tem um deleite visual de cenas dos atores e atrizes do filme, e estou dizendo isso porque apareceu aqui. Então, assim, tem estética, tem pessoas gostosas, tem pessoas maravilhosas, tem história, tem tudo. Tem Tem pessoas atuando recortes, perfeitamente. sim, tem recorte cultural, social, É. histórico, então, assim, e beleza, né? Enfim, É sobre você rebolar a bunda, mas com a mão na consciência, pra pensar ainda. é sobre aquilo de ser inteligente, mas ter uma bunda grande. É exatamente. É, E aí a notícia tá deixando claro sobre como foi muito grande pra gente estar ali, pra subir ao palco, pra falar sobre o filme, pra falar sobre a cultura do Brasil. E aí é uma coisa muito louca, porque é, os estadunidenses, eles sobem ao palco e recebem prêmio. Obrigado, minha produtora, obrigado, minha esposa, meu esposo, obrigado, diretor e tal. E aí todo brasileiro ganha esse prêmio, eles entram, eles agradecem para essas pessoas específicas, mas eles sempre agradecem ao Brasil. Eles sempre agradecem ao povo brasileiro por abrir, sabe? E a gente também sempre leva mensagens também, né? A Fernanda Torre, ela levou mensagem, o Walter levou uma mensagem, por mais que ele perdeu o discurso dele, infelizmente, antes de falar. Mas a gente sempre leva mensagens mesmo. E aí, agora que você falou, que eu fui ter essa percepção. É fria o discurso, os agradecimentos dos norte-americanos ali quando eles recebem, né? E não só do Brasil leva a mensagem, mas quando a gente está fora do eixo, eu estou com essa palavra eixo na cabeça, mas de todas as pessoas que recebem, que estão fora dos Estados Unidos, né? Ano passado, com aquele filme do gatinho, E que eu da não lembro Europa. qual que é. O filme do gatinho? Flow. Flow, é, os o documentário, né, sobre a O guerra da documentário da Palestina. Palestina, né? E assim, aqui a notícia deixou uma imagem que é sobre a presença marcante, né, do cinema. Que fala 70 bilhões de reais foi quanto movimentou a indústria audiovisual brasileira em 2024, puxada por cinema e TV. E aí, esses 70 bilhões de reais, eles vão para muitas pessoas, assim, sabe? A gente sabe que sempre Sim, tem alguém que recebe mais, mas tem pessoas que trabalharam ali, pessoas que estiveram presentes. Isso faz com que mais filmes sejam feitos. E aí aqui embaixo até fala, ó, 600 mil empregos foram gerados pelo setor, superando a indústria automotiva. sim, e nada se faz sem dinheiro, né? Então, quanto mais a gente produz, mais dinheiro a gente recebe para mais podermos produzir e alimentar aí a fábrica, a indústria capitalista, mas tirando o nosso proveito. A gente é aquilo, né? Não dá pra gente ficar nadando contra a maré. Então, às vezes, a gente precisa seguir um pouco o fluxo até que a gente encontre um galho pra se segurar, um porto pra poder a gente subir e respirar um pouco, né? Então, o capitalismo tá aí. A gente tem que lutar contra ele? Tem. Mas a gente tá nele ainda, então a gente vai utilizar das armas que ele Das tá armas dando, dele. né? 11 milhões de espectadores viram filmes brasileiros nos cinemas em 2025, atraídos principalmente por Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto. E aí é muito legal, tipo assim, Ainda Estou Aqui voltou pro cinema depois da premiação e tudo mais. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Agente Secreto, e aí mais pessoas foram assistir, né? Mas isso também faz com que as pessoas fiquem um pouquinho de orelha em pé, pensando qual o próximo. Porque o Agente Secreto, quando ele foi pro cinema, ele era uma promessa de que talvez fosse estar nessas premiações. E aí muita gente já queria estar preparada caso isso acontecesse, sabe? Sim, e não sei se aconteceu isso com Ainda Estou Aqui, mas agora que o Agente Secreto voltou aos cinemas, pelo menos onde a gente foi assistir, a gente comprou o ingresso em promoção por um valor muito bom, Muito né? acessível. Muito acessível. Isso é muito importante. A nossa sala tinha bastante pessoas, né? Então, é poder, como é que diz?
é democratizar essa Democratizar. presença. Porque Democratizar o cinema, né? quando a gente saiu do cinema ainda, a gente tava voltando pra cá, pra nossa cidade, e a gente tava conversando no carro sobre como pessoas que vivem em locais que tem cinema, pessoas que têm condições de sempre ir ao cinema, elas não valorizam o quanto aquele espaço é incrível, sabe? Então, tipo assim, muitas vezes a gente pode esperar que o filme saia no streaming pra assistir, mas a gente sentar naquela telona e tá ali com um monte de pessoas que estão ali pelo mesmo motivo é muito diferente, é muito especial, sabe? Sim, e a gente, quando a gente assistia o filme, tinha pessoas assim muito. Parecia, né? Pessoas muito legais que também comentavam, faziam pequenos comentários ali dentro do possível do cinema, que dava outra experiência para o filme. Aqui, ó, essa notícia que a gente tá lendo, ela foi publicada dia 16 de janeiro. E aí, aqui a notícia que deixa, ó, 27 milhões de reais foi a bilheteria do sucesso com Wagner Moura até agora no país. Então, tipo assim, até dia 16 foi 27 milhões, mas a gente sabe que ele voltou para alguns cinemas recentemente. Então, assim, vai crescer. E esses 27 milhões de reais vão gerar mais empregos, vão gerar mais espaço para que a gente esteja ali, Vamos sabe? gerar novos filmes, E aí a notícia ainda deixa claro, novas né? produções. É, o momento histórico de alta das produções e dos talentos nacionais tem seu impacto na vida dos brasileiros, do intangível orgulho de ver conterrâneos entre os melhores do mundo, a cadeia econômica que o cinema move. Porque quando vai fazer um filme, né, precisa de figurinista, precisa alocar lugares, precisa contratar pessoas para estar ali, precisa comprar comida, nossa, gente, Precisa de limpeza, precisa de, sabe, de tudo. então, assim, é muito legal. Precisa de artistas também, né? Principalmente a gente pensar, eu acho importante a E gente chegar aqui. artistas fora dos atrizes e atores, que eu tô dizendo, né? Sim, é artistas mesmo musicais, artistas Visuais. visuais, né? Então, a notícia tá deixando aqui 4 passos para chegar ao Oscar. Bora dar uma Ah, leitura por cima pra gente saber um pouco mais, né? Porque o projeto Até a Estatueta Dourada vai além da qualidade do filme. Isso é uma coisa que a gente já conversou muito no início do nosso relacionamento, sim. que eram umas coisas assim, eu fiquei muito viciado na ideia do Oscar e das premiações, e quando eu fico muito viciado em algo, eu fico pesquisando muito, e aí eu passava 24 horas do meu dia contando pra João Heitor sobre as coisas e sobre como funcionava. Aí fala, passo 1, brilhe em premiações antes. Sair laureado de um grande festival e conquistar troféus ao longo da temporada de premiações é essencial. Já deu pra ver que o Agente Secreto tem muito isso, né? O Agente Secreto, por exemplo, foi primeiro chancelado pelo Festival de Cannes e já levou diversos prêmios da crítica internacional, além do Globo de Ouro. E assim, você tava falando do eixo dos Estados Unidos, mas o eixo europeu, ele importa muito também. Sim. Tanto que uma das grandes premiações que acontece antes de o Oscar acontecer é o BAFTA, que acontece lá, né, que é o British Awards, alguma coisa assim, que é lá da União Europeia, não. É lá Da da Europa. Inglaterra, é lá da Inglaterra e tudo mais. Ah, tá. E é um prêmio que foi muito criticado, por exemplo, porque não premiou Ainda Estou Aqui. Então, a gente talvez tenha chances nele também. O segundo passo tem um rosto familiar em Hollywood, né? Ai, infelizmente, né? Filmes estrelados por personalidade de fama mundial ganham vantagem na corrida, e Wagner Moura é o chamariz ideal para os votantes. Do explosivo Tropa de Elite, passando pelo sucesso de Narcos, até o filme Guerra Civil, o baiano está em alta lá fora. E assim, é uma coisa legal que eu vi algumas pessoas comentando, é, que em Narcos ele tava com peruca, ele tava com prótese, ele tava ali pra parecer ter um pouco de peso a mais, então algumas pessoas talvez tivessem dificuldade de reconhecer ele. Mas os técnicos, as pessoas que acompanham cinema, eles sabiam que era ele ali. Eles sabiam que ele estava presente. E ele é um rosto familiar. Não é uma grande desfiguração, né? E a outra coisa, eu acho que ler isso deixa ainda maior a vitória de Ainda Estou Aqui, porque a gente não tinha isso. A gente não tinha esse grande rosto. Não tinha um grande rosto. Por mais que a Fernanda Torres era filha da Fernanda Montenegro, que já esteve lá na premiação, já foi indicada, né? Mas ainda assim. E assim, as pessoas, elas foram saber que a Fernanda era filha da Fernanda Montenegro depois, né? Que aí que Sério? cresceu, sim, porque ela foi para Babada. premiações, falar sobre. E é legal. E as pessoas falavam assim, eu acho que é 27 anos, algo assim, 20 e tantos anos depois da mãe, ela ganha um prêmio. Tipo assim. Terceiro passo, adquira um passaporte americano. Oi? Antes do Oscar, um filme deve embarcar nos Estados Unidos com o selo de uma boa distribuidora local.
O longa de Mendonça Filho se aliou à Neon, que tem um time gabaritado de divulgação. Foi ela, aliás, que verteu a nora de Filme B em vencedor do Oscar em 2025. Nossa, legal. Será que vem aí o agente secreto fazendo a rapa nos Oscars? Mas seria o meu sonho. Mas eu vi alguns cinéfilos reclamando muito que foi vendido pra Neon, essa distribuição. Que eles não acham tão legais assim, essa Hum, distribuidora. Mas, assim, ainda é uma distribuidora conhecida, né? Então, bora pro quarto e último passo. Samba em talk shows. Para manter o filme na boca do povo, atores e diretores dão diversas entrevistas, participam de sessões de fotos e visitam talk shows, dos mais renomados até os mais populares. Moura começou bem ao dançar samba no programa da Kelly Clarkson. Ah, amo! Amo! Então foi lá mostrar um pouco de cultura do Brasil. Eu vi um que corte que carisma brasileiro, né? e assim tem que estar presente para as pessoas lembrarem na hora de votar. E recentemente eu vi um corte do Wagner Moura no programa da Drew Barrymore e ela pedindo um abraço dele. E ele assim, muito presente, É. carismático na E entrevista. ele vai com um brinquinho de argola dele, assim, ó, Super delicioso. sexy, super sexy. É, foi essas notícias que a gente tinha separado. Acho que isso foi um geralzão sobre o agente secreto. É, você quer mais dizer mais alguma coisa? Apenas que assistam o filme dentro da possibilidade de vocês, né? A gente sabe que é difícil para algumas pessoas estar ali no cinema, mas se for possível, vão ao cinema, assistam o Agente Secreto no cinema, que a gente sabe que dá uma visibilidade maior, né? Uhum. É um grande filme, é um filme que traz uma mensagem, um recorte histórico. Como o Fabrício falou, o filme ele é passado assim em recortes e demonstra muito o quanto a ditadura militar fez esse recorte na vida de muitas pessoas, um recorte na história brasileira, e que saiu aí, que acabou sem pessoas pagando pelo que fez, né? Sim. Só pela brutalidade, saiu só com a brutalidade que foi, deixando o nosso país aí órfãos de muitas pessoas, de muitos atores, de muitos pais, de muitas mães, de muitos filhos, enfim. Então, eu acho que relembrar para nunca repetir, né? E mesmo que a gente não ganhe mais prêmios, que a campanha de O Agente Secreto termine aqui, coisa que eu acho que não vai acontecer, Sim, mas que a gente ainda continue indo ao cinema e que a gente tenha mais espaço para poder assistir mais filmes, porque a gente sabe que também não é só sobre o nosso interesse, é sobre como a indústria ela não abre tanto espaço e tantas salas para o cinema nacional. Então, às vezes a gente nem sabe que tem algum filme disponível porque eles não falam sobre, né, a própria indústria. Então, espero que isso marque para que as indústrias nos abram mais espaços também. sim. E dizer que não existe patriota que odeie a produção cultural do seu país, né? É. Então, vamos só deixar isso bem claro aqui. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Esperamos que você mande comentários, histórias, sugestões para o nosso e-mail, podeverborragia@gmail.com. A gente se encontra aqui toda semana. A gente está por aqui com vocês, falando um pouquinho no seu ouvido, de forma muito legal e te conquistando. Deixem seus comentários, compartilhem nas redes sociais, nos sigam lá no Instagram, no @podeverborragia. A gente está fazendo às vezes umas enquetes, pegando umas perguntas suas e algumas coisas que a gente também vai estar lendo e trazendo para os nossos episódios. Muito obrigado por nos ouvir e até o próximo Tchau, episódio. tchau!